cachos usando um pente. Só que quando várias pessoas tentaram seguir ele, fizeram tão errado que quase perderam o cabelo. O problema é que elas precisavam enrolar no cabo do pente, mas muitas enrolaram no dente dele. E aí ele ficava preso, fazendo várias delas terem que cortar o cabelo. Essa menina queria cortar o cabelo na altura do queixo, só que ela marcou a altura com um elástico e cortou em cima dele. E acabou ficando com o cabelo de beisebol. E no fim ela preferiu raspar o cabelo do que ficar com ele assim. Será que eu tô com algum no Saara, velho? Moleque, você só espirrou. Mas espirro pode ser sintoma de várias coisas. Metade dos seus sintomas somem se você sair de casa e tomar um pouco de sol. E se eu tivesse um argumento agora, tu ia ver cabuloso, doido. Você devia atualizar seu antivírus. Quê? Se vacinar, pô. Ah, relaxa, pô. Tomei todas quando era criança. Como é que tu tá vivo, moleque? Duvido que ainda dê tempo pra tomar alguma. E outra, a vovó disse que vaso ruim não quebra. A contra HPV dá tempo, 15 a 19 anos até dezembro de 2025. Ah, HPV. Tô ligado. Ah, é? E o que significa HPV? Harry Potter. Vacina. Vacina de bruxo, pô. HPV, papiloma vírus humano. Mas essa aí não é só pra menina, não? Não, HPV é tipo spoiler, aparece pra geral que vacila. Ah, mas acho que eu não preciso não, pô. Essa doença dá câncer e verrugas. Oh, nem doeu. Vai se vacinar, mano. Deixa de ser burro, Zé, na moral. Pessoas que mudaram seu corpo ao extremo. Tom Peters gastou milhares de dólares pra adaptar seu corpo a uma fantasia de dálmata, porque ele se identifica como um cachorro. Gosta de brincar de bolinha, dormir numa gaiola e comer biscoito de cachorro. Eric Sprague modificou seu corpo pra virar um lagarto, afiando seus dentes, tatuando escamas e até bifurcando a língua. Parecido com o Tom Woodbridge e o Horus Hitler, o homem leopardo e o homem zebra, respectivamente, que tem tatuagens no corpo todo pra se transformar nesses animais. Literalmente, no corpo todo. Essas fotos aqui não são falsas e sim da Valéria Lukianova, que gastou $800 mil pra se transformar na Barbie da vida real. Assim como Justin Jedlicka, que gastou $170 mil em 150 cirurgias pra virar o Ken humano. Jack Johnson fez várias cirurgias pra se transformar no David Beckham, apesar de não ter tido muito sucesso. E por fim, Amanda Lepore é a pessoa que mais gastou dinheiro pra transformar o seu corpo. Disso aqui pra isso aqui. Erros de filmes que foram pra versão final. Em Grinch, era pro Jim Carrey ter feito tudo cair quando puxou a toalha. Mas ele conseguiu fazer o truque tão perfeitamente sem querer que deixaram isso na versão final. Em Star Wars, episódio 4, um Stormtrooper bate a cabeça quando tá entrando numa porta. Um erro que não tava no roteiro. A mesma coisa aconteceu em Friends, quando Chandler sem querer bate a cabeça na gaveta. Em Cavaleiro das Trevas, a explosão do hospital atrasou na gravação. Então o Heath Ledger ficou mexendo no controle enquanto esperava ela acontecer. O que eles deixaram no filme. A Marvel também tem muitos erros nos filmes. Em Homem-Aranha, quando eles se abraçam no carro, isso também não estava planejado. Em O Virgem de 40 Anos, o Steve Carell realmente depilou o peito pra essa cena. Só que ele não imaginava que ia doer tanto. Por isso, a reação dele no filme é 100% real. E por fim, um dos erros mais comuns nos filmes são quedas. E algumas delas são em Harry Potter com o Ron, O Diário da Princesa com Anne Hathaway e em Perdido em Marte com o Donald Glover. Personagens de desenho que existiram na vida real. O Shrek foi baseado em um lutador chamado French Angel, que tinha uma doença que fazia os seus ossos crescerem sem parar. E ele era conhecido por ser charmoso apesar da aparência. A Úrsula, da Pequena Sereia, foi baseada na Divine, uma drag queen americana. E a Ariel foi desenhada com base na Alyssa Milano mais nova. O Popeye foi baseado em um homem chamado Frank Angel, que era famoso pelo seu cachimbo e ser muito forte. Já a Betty Boop foi baseada na Ellen Kane, e ela até processou o criador porque não gostou da caricatura, mas perdeu o processo. Até o James Bond foi baseado em um agente britânico chamado Forrest Leo Thomas, que era conhecido por ser bonito e bom no seu trabalho. A Branca de Neve foi baseada em uma mulher chamada Margaret von Waldeck, que trabalhava em uma mina com crianças deformadas, que eram chamadas de anões como forma de insulto. E por fim, o Snape de Harry Potter foi baseado no professor de química da vida real da J.K. Rowling, John Nettleship. Ele colou centenas de fotos do presidente na fachada do seu prédio. O governo chinês estava com planos de derrubar o apartamento desse homem para construir uma nova estação de metrô. Eles até ofereceram uma recompensa em dinheiro para ele, mas ele se recusava a sair. Ele era dono do lugar há muito tempo e achava que o governo não tinha direito de fazer isso. Mas como ele sabia que o governo ia derrubar o prédio mesmo que ele ficasse, ele teve uma ideia meio diferente. Ele decidiu cobrir a parte de fora do seu apartamento inteiro com retratos oficiais do Xi Jinping, fazendo com que os trabalhadores sentissem que eles estavam desrespeitando o presidente caso eles demolissem o prédio. Ele pensou que com todos esses retratos eles não iam destruir o prédio. E no começo a estratégia dele realmente funcionou. Ninguém encostou no prédio e ele até virou uma atração turística. Várias pessoas paravam na frente dele todos os dias para prestar respeito ao líder. Mas aí no final eles contrataram policiais para remover as imagens e demoliram o prédio mesmo assim.
Pessoas que venceram os limites do corpo humano. Thelma Chiaka deu à luz a 9 bebês em um parto só que durou 9 minutos, quebrando todos os recordes possíveis. Ela teve 5 meninos e 4 meninas. Um homem na Austrália tem a melhor visão do mundo. A sua visão é comparada de uma águia, porque ele consegue ver os mínimos detalhes a até 6 metros de distância, enquanto as pessoas só conseguem fazer isso a 1,5 metro no máximo. Em 1991, uma mulher sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 27 anos. Só que ela acordou, e o seu filho, que tinha só 4 anos na época, já tinha 32. Um homem chamado Willie Jones teve a febre mais alta do mundo, de 46 graus. Essa temperatura é suficiente para transformar o seu corpo em um ovo mexido, mas ele conseguiu sobreviver. E por fim, Matthew Lowe trabalhava numa fábrica, quando a sua roupa ficou presa numa máquina e ele foi arrastado para dentro de um buraco do tamanho de um iPhone. E incrivelmente ele conseguiu sobreviver com só alguns ossos quebrados. Essa mulher tem um superpoder na vida real. Em 1982, o marido da Joy chegou em casa do trabalho. E quando ela foi cumprimentar ele, ela falou que ele estava fedendo muito. Ele então foi tomar um banho, mas ela continuou insistindo que ele estava fedendo. Ele achou que deveria ser alguma coisa do trabalho ou do carro dele que estava com esse odor. E achou que o cheiro ia passar com o tempo. Vários meses se passaram e a Joy continuava sentindo esse cheiro cada vez mais forte. O problema é que ela era a única que sentia ele. E por causa disso, ela só ignorou. 12 anos depois, numa consulta médica, o marido dela foi diagnosticado com doença de Parkinson. E por isso eles foram para um grupo de apoio. Só que chegando lá, ela sentiu o mesmo cheiro em todas as outras pessoas que também tinham a doença. Foi aí que ela percebeu que ela conseguia sentir o cheiro da doença de Parkinson. E depois de ela muito insistir, os cientistas resolveram testar ela, dando camisetas de pessoas com Parkinson e sem Parkinson pra ela cheirar. E por incrível que pareça, ela só errou em uma pessoa. Pessoa essa que 8 meses depois foi diagnosticada com a doença de Parkinson. Agora dá pra sonhar em multiplayer, porque pela primeira vez 2 pessoas interagiram em um sonho. Pra fazer esse experimento, eles induziram 2 pessoas que estavam dormindo a ter sonhos lúcidos. E durante esse sonho, as 2 pessoas conseguiram trocar mensagens usando um dispositivo especial. As 2 pessoas estavam dormindo, cada uma na sua casa. E ao mesmo tempo, os cientistas estavam rastreando as suas ondas cerebrais e alguns outros dados. Quando eles detectaram que o participante 1 estava tendo um sonho lúcido, eles geraram uma palavra aleatória. E aí eles enviaram essa palavra via fone de ouvido para esse participante. Ele então repetiu essa palavra no sonho, o que foi rastreado e guardado num servidor. Depois disso, o participante número 2 entrou num sonho lúcido e recebeu essa palavra guardada no servidor. E quando eles acordaram, eles confirmaram a mesma palavra. E mostrou pro mundo pela primeira vez que talvez a gente consiga se comunicar durante os sonhos. Isso é muito legal e bem difícil de explicar, então se alguém quiser ler o artigo completo é esse aqui. Qual a idade desses personagens? Primeiro, Dora Aventureira. Ela tem aventuras radicais e se comunica super bem. E eu também sempre achei que ela namorava o Diego, tem uns 14, 15 anos. Mas não, a Dora tem 7 anos. Próximo, Mickey Mouse. Ele é casado, já trabalhou em várias profissões diferentes. Por isso, eu sempre imaginei o Mickey como sendo um senhorzinho. Ele tem 27. O Mickey só tem 3 anos a mais que eu. Princesa Peach. Eu sempre achei que ela era jovem, mas velha o suficiente pra namorar. Até porque o Mario, namorado dela, tem 30 anos. Mas não, ela tem 16. Sem comentários, senhor Mario. Lula Molusco. Pra mim, ele sempre foi um velho ranzinza e não tinha nenhuma possibilidade de ele não ser um senhorzinho de idade. Mas ele tem 44 anos. Ronald McDonald. Pra mim, ele sempre foi um personagem muito difícil de identificar a idade. Provavelmente porque ele usa muita maquiagem. Mas ele tem 58 anos. Pessoas que não têm medo do perigo. Esse homem postou vários vídeos dele na internet capturando uma vespa gigante com um copo de plástico. E você deve estar se perguntando por que isso é tão perigoso. Dizem por aí que esse tipo de vespa tem memória fotográfica e que a picada dele é como se fosse uma agulha quente entrando na sua pele e a dor pode durar por dias. Um homem da Austrália encontrou uma foca leopardo deitada na praia. Ele então resolveu fazer carinho nela porque ele achou que ela era fofa. Só que o que ele não sabia é que esses bichos de 4 metros são conhecidos por serem extremamente agressivos e correm atrás das suas presas por bastante tempo. Por fim, essa mulher resolveu pegar na mão um dos animais mais perigosos da Terra, simplesmente porque ela achou ele bonito. Ele é o polvo dos anéis azuis e uma mordida dele tem veneno suficiente para tirar a vida de 20 pessoas. Só que se ele te morder, você não sentiria dor porque ele é pequeno demais, que provavelmente ia falecer em mais ou menos alguns minutos. A Margot de Meu Malvado Favorito é a mãe da Riley em Divertidamente. Essa teoria faz muito sentido. O começo de Divertidamente 1 é a Riley se mudando de Minnesota pra Califórnia. E Meu Malvado Favorito se passa em Minnesota. No primeiro filme, a gente consegue ver a placa do carro da Lucy, e essa placa é de Minnesota. Isso é um indicativo, mas como explicar a mudança do nome das personagens
personagens. A mãe da Riley se chama Jill e não Margot. Mas, se você prestou atenção em Meu Malvado Favorito 4, você sabe que as meninas ganharam identidades novas, como uma medida de segurança para caso os vilões fossem procurar ela. E essa identidade nova inclui novos nomes. Então a Margot poderia muito bem ter mudado de nome pra Jill, mas essa é a maior prova de todas. Indivertidamente, a mãe da Riley lembra de um namorado dela que falava espanhol. E tem várias semelhanças com o Carlos de Meu Malvado Favorito. Mesma cor, formato de cabelo, mesma cor da pele, mesmo sotaque. Poderia muito bem ser a mesma pessoa. Você acredita nessa teoria? Não pisca. Eu vou te mostrar uma imagem 3D secreta nesse vídeo. Se você fizer tudo certo, você vai conseguir ver um cavalo 3D nesse vídeo. Para fazer isso, escolha um ponto fixo e tente relaxar os seus olhos, desfocando a imagem. Isso pode ser um pouco difícil, então talvez você tenha que voltar o vídeo pro começo para conseguir